Salve, tropa! Seguinte, vou mostrar para vocês um agente vendedor de infoprodutos. Ele usa script, ele está integrado com CRM, ele tem um sistema de ajuda ao bot, caso ele falhe, que é para seguranças. Ele usa script, ele não usa script e cria mensagens do zero. Ele realiza uma cambada de funções e ferramentas e é um agente extremamente completo. Tem tanta função que eu acho que esse vídeo vai acabar ficando um pouco longo. Mas fica até o final que eu tenho certeza que você vai aprender demais com esse projeto. Foi o meu primeiro projeto aqui da agência e eu vou ter muito prazer de mostrar para você e poder agregar um pouco contigo na tua jornada aí como gestor de automações. Esse agente, ele foi descentralizado. Ele tem tantas funções que a gente precisou ir dividindo cada workflow em funções para poder facilitar a manutenção e também para poder facilitar o funcionamento e também a identificação dos erros. Só para começar, sempre que acontece um erro dentro do nosso workflow, sempre que acontece um erro dentro do nosso workflow, esse workflow aqui ele é acionado, o aviso de erro, que aí ele pega o erro e manda lá para o WhatsApp, no nosso grupo de erros, que é esse daqui, ó. Esse aviso de erros e testes. Daí ela manda ali qual foi a mensagem de erro, qual o workflow, qual o último não executado. E dessa forma eu consigo saber exatamente aquilo que eu preciso estar ajustando aqui no meu workflow. Eu recomendo muito que você use essa estratégia, que com certeza vai te agregar aí demais. A caixa de entrada do nosso agente é essa daqui, ela é bem simples. Aqui que fica o erro workflow. Quando dá um erro, daí ele ativa exatamente o template que tiver aqui. O nosso agente ele está conectado com a Evolution API e também está com integração no Chatwood, para a gente poder ver como que a nossa agente está conversando e também integrar outros vendedores aqui nessa operação. Essa parte aqui, ó, intervenção de erro, ele faz o bloqueio das respostas do agente sempre que ou o agente que manda a mensagem, que responde a pessoa, ou quando um humano intercede lá na conversa. E aí ele bloqueia aqui por X minutos. Essa definição a gente colocou em dados, vou mostrar aqui. Aqui, ó. Timeout de 5 segundos. Timeout de 5 minutos, perdão. Aqui ele verifica se a resposta for do agente, ele manda para um lado, se for do humano, ele manda para o outro. E por que isso acontece? Usando o Chatwood, às vezes acontece de... Usando o Chatwood, as próprias mensagens que são enviadas de lá, elas vêm aqui no webhook também, porque é acionado lá no Evolution. Então, para poder evitar um ruído aqui no workflow, a gente fez dessa forma. Tá mandando para cá e guardando a mensagem enviada pelo humano. E o que é esse if aqui? Ele filtra a mensagem do nosso grupo de erros. Se eu, por exemplo, vier aqui e colocar retry e mais algum número que tenha tido, como por exemplo esse aqui, retry esse número aqui, ele vai refazer a execução, vai refazer ali a mensagem para poder mandar para a pessoa. E isso é muito útil quando você precisa fazer a manutenção dos erros diretamente pelo WhatsApp e está longe do N2N. Vou mostrar para vocês como que funciona esse sistema do HelpBot, que ele é muito interessante. Sempre que um erro acontece no nosso workflow, ele vem para cá. Ou quando o agente mesmo aciona o aviso de erro das ferramentas, ele também vem para cá. Ou seja, o nosso agente tem um controle sobre o HelpBot quando precisa ser acionado, quando ele identifica a necessidade para poder avisar a equipe humana de que algo de errado não está certo. Ou quando a gente identifica erros automáticos, como por exemplo, houve uma repetição de mensagens, um erro foi identificado ali que a resposta veio vazia, o agente quebrou, não tem uma resposta do humano para a gente poder processar, e N casos. Isso aqui garante que a gente não vai ficar com o workflow quebrado, travando e afins. Tudo continua rodando e, se caso de erro, a gente consegue consertar direto lá do WhatsApp. Então, vem aqui a entrada de erro, só o número da conversa e a mensagem ali que está envolvida. Passa os dados e aqui ele abre o caso. Esse abrir o caso, ele passa os dados da conversa, que no caso o número, e a mensagem que causou esse erro, manda lá para uma tabela do Supabase.
que é como se fosse as logs de erro. Assim a gente vai saber quando deu erro na conversa, qual conversa deu erro e fica lá tudo registrado para a gente poder fazer possíveis manutenções depois. E após subir lá nessa tabela, esse agente aqui que vai processar a situação, ele identifica cenários de erro e toma decisões com base ali nas instruções que a gente deixou para ele, entre refazer a mensagem, transferir para o time de humanos aqui do chatbot, ou mandar ou substituir uma mensagem lá na conversa, como por exemplo, mande o número da pessoa, né? Mande boa noite, lead. E aí o workflow vai enviar lá no lugar do agente, boa noite, lead. Isso em casos de que houve algum erro no agente, ou ele vai responder de uma forma inadequada. Então a gente consegue substituir a mensagem. É válido lembrar que, por mais que o seu agente seja perfeito, o prompt incrível, estou usando ali a inteligência mais sofisticada que tem, pode acontecer de dar algum erro, dele ter alguma alucinação ou N motivos. Isso aqui vai ajudar a gente a ainda manter uma qualidade durante o funcionamento dessa operação. Quando a gente quando a gente responde aqui nesse grupo com o número e um comando, ele vai passar direto para cá. E aqui ele envia para esse workflow usando esse webhook. Aqui ele vai extrair as informações que a gente quer, como por exemplo o número da pessoa, a mensagem da pessoa, então vai setar os dados, que vai passar para o decisor. Esse decisor ele funciona como se fosse um roteador como se fosse um decisor, né? Tá ali no próprio nome. É entre transferir para o humano, refazer a mensagem ou transferir. Tá certo. Substituir a mensagem, transferir para o humano ou transferir o atendimento. Essas são as três opções que a gente decidiu para esse projeto. Então a gente consegue ter um controle maior usando esse sistema. E aqui, esse último node, ele só encerra o caso que foi aberto aqui. Voltando aqui para a caixa de entrada, é aqui que o nosso agente vai tratar os formatos de mensagem. Nesse if, se for texto, nesse trecho aqui, caso seja imagem, nesse outro texto, caso seja áudio. Tá? A gente colocou esse agente de imagem para, por exemplo, caso a pessoa mande uma foto do corpo dela. Porque nesse contexto, ele está fazendo vendas para consultorias de saúde. Então, às vezes, as pessoas mandam corpo pedindo uma sugestão. E é aqui que ele vai identificar entre se é o corpo da pessoa ou se é o comprovante de pagamento. Se é o comprovante de pagamento ele consta pago, ele já vai receber um comando para verificar o pagamento dessa pessoa e retornar a mensagem. Aí, se caso for o corpo da pessoa, ela vai trazer um elogio e ainda uma sugestão de melhoria, que é ali para o contexto da venda, que vai estar ali auxiliando na conversão. Depois que essa mensagem é processada, quando o áudio é transcrito e a imagem é interpretada, é enviado para a memória de rápido processamento, a memória flash, que a gente tem usado o Redis. E depois desse Redis é que vem para o nosso sistema de trava e cheque de horário. Se a pessoa manda muitas mensagens em um curto período de tempo, o nosso agente não vai ficar respondendo mensagem por mensagem. Ele vai esperar todas as mensagens serem enviadas nesse delay e só então vai processar tudo que foi enviado de uma vez. E como que isso acontece na prática? Assim que chega a mensagem, ele bloqueia. Ele bloqueia lá da tabela de leads, do Supabase. Dá um stop aí que eu já vou mostrar a tabela de leads e todo o nosso banco de dados. E aí ele verifica se essa conversa tá com a chave do Redis bloqueada ou não. Se não tiver, ele avança para o delay. Mas caso esteja bloqueada, ele não faz nada. Esse caso de bloqueio é a partir da segunda mensagem. Mas se for só uma mensagem enviada, ela passa direto e vai aqui para verificação de horários. Aqui ela vai juntar toda a conversa e aqui ela vai tratar os dados dessa conversa, tirando formatação, tirando ali caso tenha algo vazio e também tirando ali as formatações erradas e duplicagens. Porra, tô falando tanto que o cara vai se perdendo aqui na linha de raciocínio. Mas após isso, ele vem para esse código que faz a verificação do horário comercial. Se está entre as 5 horas ou as 10 horas, que é o horário que a gente definiu para esse agente atender. Desse projeto, ela precisa disfarçar que é uma IA.
O objetivo é que as pessoas pensem que estão conversando com o expert da consultoria, quando na verdade é um agente. Então ele não pode levantar a bandeira e responder só em um horário que uma pessoa normal responderia. Após a verificação aqui do expediente, se tiver de acordo, ele passa para o processamento da mensagem, onde a própria IA vai ou mandar o script, ou fazer uma mensagem, ou o outro cenário que a gente delimitou. Mas caso seja fora do horário comercial, ele vai marcar essa pessoa para poder chamar no próximo horário disponível, que no caso ali às 11h30. Aqui no processamento de mensagem, é um pouco mais simples, porém não. O nosso agente, ele segue um script mensagem por mensagem. Assim como vocês estão vendo aqui, tem a mensagem 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. São 12 mensagens do script, fora variações de mensagens que estão no banco de dados, fora variação de links de pagamento que estão no banco de dados, fora variações de ofertas que estão no banco de dados. Esse projeto é muito complexo e eu vou te dizer, levou mais de 2 meses para te deixar isso aqui redondo. Vou mostrar aqui como que está funcionando essa questão dela tá enviando mensagem por mensagem e também decidir quando precisa ser enviado mensagem por mensagem ou quando um agente flexível vai assumir. Esse agente roteador que faz essa decisão. Aqui a gente tem a chave de bloqueio que define qual mensagem vai ser enviada na sequência. Aqui a etapa da conversa do CRM e aqui a mensagem enviada. Esse agente vai processar, vai entender todo o contexto do funil e vai tomar a decisão. Seja enviando para o agente rígido, mensagem por mensagem, ou enviando para o agente flexível, para ele poder fazer o processamento da mensagem. Esse agente flexível, ele tem acesso à nossa RAG, com todas as informações que ele precisaria para poder responder perguntas normais. Vou até trocar o nome, que a gente não atualizou. Não vou trocar o nome não, senão vou ter que trocar o prompt. Tem acesso a todos os links de pagamento, que são mais de 32, fora as mensagens de follow-up. As mensagens de follow-up, dá até pra gente tirar daqui, inclusive, pessoal, fazendo alterações no workflow ao vivaço. Ele também tem acesso ao MCP, que tem todas as ferramentas que ele precisa usar. E é isso. De modelo, a gente está usando o 4.1. A gente não indica usar o 4.1, porque ele é um modelo um pouco mais caro, mais inteligente, e para processamento simples de mensagens, não vale a pena. A gente indica usar o Nano quando são mensagens simples, e o Mini quando são mensagens padrão, porque é bem mais custo-benefício comparado à inteligência. A gente colocou o 4.1 para poder garantir uma personalização de todo o prompt, de toda a RAG que a gente colocou, e ainda assim ele poder se organizar ali no uso das ferramentas que ele tem acesso. Eu vou mostrar aqui o MCP para vocês terem uma noção de quantas ferramentas foram necessárias para a gente poder executar esse projeto aqui. São mais ferramentas de Supabase, porque é aqui que a gente tem controlado o CRM, que no caso seria ali o nome, o plano que a pessoa tem interesse, a etapa, se o atendimento foi finalizado ou não, se essa pessoa pagou ou não, as informações, para ele poder puxar tudo que está lá no Supabase, o e-mail, e também usar as duas ferramentas, para enviar case e para enviar áudio. Fora o HelpBot, que eu já comentei ali. Caso esse agente ainda identifique algum erro, caso o roteador ainda identifique algum erro, ele já manda para o HelpBot. E caso a gente tenha identificado que a pessoa está pedindo pelos preços na etapa errada, ele também faz o direcionamento do envio de mensagem fixa. Ele manda exatamente essa mensagem quando a pessoa, por exemplo, pediu a oferta antes da hora. Quando a pessoa, por exemplo, chega ali na etapa de pagamento, ela vem para esse trecho aqui, que é o nosso agente puxa links. Ele vai atualizar a etapa da conversa. Aqui ele vai puxar os dados do link, quer dizer, os dados da pessoa, e aqui ele vai fazer o processamento da mensagem. Ele vai identificar qual plano aquela pessoa quer e vai puxar lá do banco de dados o link correto para poder estar enviando. Peraí. Que a gente usa o agente Nano, que ele é só para poder puxar as mensagens mesmo e só. Mas a gente não precisa que... Caralho. A gente usa esse agente Nano, que é só para puxar as mensagens.
e com temperatura zero, porque isso define a criatividade do agente. A gente não quer que ele seja criativo, só que ele execute essa ação de puxar o link certo de acordo com a mensagem do cliente. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é as mensagens por dentro. Esse Node, nesse número 2, Q3, 4, 5, ele atualiza a etapa de acordo com a mensagem. Quando a pessoa está na etapa 5, daí ele atualiza para etapa, quer dizer, atualiza para 6 e por aí vai. Daí a mensagem, ela é só um set simples. Essa é a mensagem que a pessoa vai estar enviando, quer dizer, que o agente vai estar enviando. Isso daqui substitui o nome da pessoa. Ou seja, cada mensagem ela é personalizada para cada lead, mesmo que toda mensagem seja igual. Como que isso é possível? Nesse Node Supa, ele traz todos os dados da pessoa para a gente poder usar nesse processamento de dados. Vou mostrar para vocês o que tem no Supabase da nossa tabela Leads, mas só as colunas, claro, que ajudam a entender. A gente tem aqui o número, o objetivo da pessoa, nome, dificuldade, a etapa, que no caso são as mensagens utilizadas, follow-up, que é a quantidade de follow-ups que a gente tentou fazer, plano de interesse, aí o timeout, que é como se fosse a última mensagem enviada, mas a gente também tem o campo de última mensagem enviada. Esse timeout serve só para a gente fazer o bloqueio caso haja intervenção humana. ID da mensagem, a gente guarda o ID da mensagem do WhatsApp para caso a gente precise fazer um follow-up respondendo a mensagem da pessoa. Exemplo, depois de 6 horas, o agente vai lá e responde a última mensagem enviada pela pessoa perguntando XYZ. É um exemplo que dá para usar. Daí pagamento, ele vai para true depois que a pessoa faz o pagamento. A gente tem um webhook lá no checkout que identifica isso e o agente já para de atender. Aí caso ela identifique que a pessoa não vai mais comprar ou N motivos, ela encerra o atendimento e não responde mais a pessoa. Chamar depois é aquele set para poder chamar a pessoa no outro dia, caso tenha chamado no horário indevido. Agendamento de mensagens é uma data. Continuando, depois que a mensagem é setada, só é encaminhado ali para o envio de mensagem e boa. Caso aquele lead tenha recebido mais de 3 tentativas de follow-up, ele tira da linha, tira essa pessoa do CRM, ou a gente para de atender, para de fazer follow-up. Mas caso contrário, ele só dá no op, que é sem operação. Esse agente puxa links, ele funciona da seguinte forma. Em dada etapa, a última etapa, quando a pessoa vai já receber o link de checkout, esse agente vai identificar qual plano da pessoa tem interesse, puxar da RAG e então encaminhar para a pessoa o link correto. E ela ainda substitui e personaliza algumas informações da mensagem pronta com as informações de pagamento e o link de pagamento. Então ele encaminha pelo enviar mensagem. Esse enviar mensagem é maravilhoso, é como se fosse um bloco de Lego. Qualquer fonte qualquer fonte de envio de mensagem que seja necessário, a gente só conecta nesse workflow e manda. Exemplo, o workflow de follow-up está conectado ao envio de mensagem e o agente de main principal esse está conectado ao envio de mensagens. O envio de mensagens é simples. A equipe chega ao número e a mensagem. Nesse quebra de mensagens, ele faz exatamente isso, quebra em blocos para não ir um textão. Separa a mensagem, vai mandando cada mensagem de acordo com o intervalo de tempo, de acordo com a quantidade de caracteres, que é o que faz esse Node. Aqui ele só separa o URL da imagem. Depois que todas as mensagens são enviadas, não sai todas do loop. Exemplo, mandou um textão, virou 40 mensagens. Não são as 40 mensagens que saem do loop, são limitadas por esse. Daí apaga toda a conversa temporária e libera a conversa para ela receber mais mensagens e processar mais mensagens. Isso é muito bom, porque caso a gente tenha dado algum erro durante ali, o processamento da mensagem, mandou a mensagem vazia, teve algum erro na ferramenta, ele vai impedir que a gente tenha problemas em dar um retry naquela execução para ele poder mandar a mensagem corretamente. Para envio de áudios e para envio de cases, é bem simples. Como a gente segue todo um script e tem mensagens pré-prontas, áudios e imagens é a mesma coisa. As imagens referente a cases, a gente tem alguns específicos e ainda uma opção por a gente estar utilizando de cases para enviar. Como é uma consultoria de treinos, a gente tem ali o case da mulher magra, o case da mulher que conseguiu fazer com que o marido olhe mais para ela. Tem para cada cenário ali, ela manda o case específico. E como ela faz? A partir da ferramenta, ela coloca o nome do arquivo. Então,
Aqui busca o nome do arquivo que o agente está pedindo. Aqui organiza, quer dizer, aqui baixa o arquivo. Aqui organiza os arquivos com base no nome. Chegou o dado momento ali da conversa, o agente tem que mandar o conjunto de cases da Rafaela. Daí ele vai consultar case Rafaela. Vai baixar os 6 cases da Rafaela, vai mandar em ordem. E no loop vai estar encaminhando mensagem por mensagem. Esse chat memory é só para avisar o agente lá na conversa de que foi enviado o case. E tão simples quanto isso. Assim ele vai ter certeza que a ferramenta foi executada com sucesso. Aqui ele só atualiza a última mensagem para ele não se perder. E áudios segue a mesma coisa, a mesma lógica, mas com a diferença de que ele vai transcrever o áudio e o áudio transcrito vai estar na memória do agente. Depois ele vai enviar a presença. Exemplo, aquela mensagenzinha que fica embaixo do nome da pessoa no WhatsApp. Enviando áudio, escrevendo mensagem e por aí vai. A finalização de compra é um template que tem um webhook lá no checkout. Assim que a pessoa compra e os dados da pessoa correspondem com os dados que a gente tem no Supabase, ele confirma a compra e bloqueia o atendimento. E tão simples quanto isso, esses outros nodes notifica a equipe, ele manda uma mensagem lá no grupo de vendas interno para poder avisar que aquele cliente comprou, qual produto, qual venda o cliente realizou, em quantidade, eu digo. E aqui é só questão de CRM. Eu não vou mostrar porque como é muito específico, não vai, acredito eu, né, que não vai agregar com os teus projetos. Esse workflow, agenda de mensagens, funciona da seguinte maneira. Quando precisa chamar a pessoa no outro dia, no cenário em que ela chamou no horário errado, aqui ele marca. Exemplo, tem que chamar essa pessoa depois. E sempre quando dá o horário ali da manhã, ele executa. Aí esse gatilho ativa, verifica o expediente, se está dentro do horário, ele passa. Pega os dados de todas as pessoas que estão pendentes para chamar e sai fazendo disparo um por um dessas pessoas, seja follow-up ou seja para chamar depois mesmo. Porque é através do Supabase que a gente identifica quem é o quê, e assim fica bem organizado. Aqui ele passa processando uma mensagem lá no main IA. Daí o main IA vai ler todo o contexto da conversa, vai fazer uma nova mensagem, vai esperar e vai para o próximo lead. Follow-up é a mesma situação. A gente tem lá as marcações que vão definir se é para chamar esse lead após X horas e por aí vai. Daí ele vai trazer aqui do RAG todas as mensagens que precisam ser encaminhadas, vai escolher a correta, vai extrair as mensagens e vai estar encaminhando ou direto a mensagem ou vai estar mandando direto o case, seguindo o script que a gente delimitou para a gente estar utilizando. Aqui não necessariamente é o agente que realiza as ações e executa as mensagens, porque nesse contexto a gente precisava mais de uma funcionalidade rígida, mandar mensagem por mensagem é aquilo que o cliente queria, então é aquilo que a gente conseguiu executar para ele. Um dos meus maiores arrependimentos, que me gerou muito trabalho, foi querer utilizar IA para tudo. Se for possível você criar uma solução que não dependa de IA, melhor, porque usar IA envolve o acaso. Acaso o prompt não esteja alinhado para trazer o resultado que você busca, você se fode. Mas se você colocar com base em condições, aquilo vai ser executado porque as condições são fatos, né? Não depende ali do processamento, da quantidade de temperatura, de X palavra que tu colocou lá no prompt, e etc. É muito mais confiável na minha visão. Agora eu vou mostrar a RAG para vocês. Como que funciona a nossa RAG de follow-up, como que funciona a semântica, a estrutura, para a gente colocar todas essas informações lá na RAG. Ela funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente tem aqui a etapa, o contexto do uso, o funil e então a mensagem. E por que isso? Porque o agente, para ele poder consultar na RAG, ele vai usar ou a mensagem do cliente, ou ele vai fazer uma descrição daquilo que o cliente está querendo dizer. Então ele vai puxar a mensagem que precisa ser enviada. Também que ele vai ter informação sobre qual etapa precisa ser utilizada, e dessa forma ele vai escolher corretamente a mensagem que precisa ser enviada. Isso não vale só para os casos de agente, mas também para os casos de condição inteligente, como ali na agenda de mensagens, ele tem uma etapa do follow que puxa da RAG. E isso daqui também se enquadra. Ele vai pegar o page content de acordo com a etapa, e as nossas etapas aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. A tentativa do follow-up seja a primeira, a segunda ou a terceira. E assim ele puxa exatamente a mensagem que precisa ser enviada.
Essa é a forma com que eu te garanto fazer, quer dizer, essa é a forma com que eu te indico fazer essa questão de puxar da RAG. Coloca chaves que sejam fáceis de utilizar e sejam fáceis de você buscar. Não coloca só a informação lá, só a mensagem, que não vai ser tão útil para ti, dependendo aí do seu contexto. Porque se for algo rígido, acredito que esse seja o melhor caminho. Essa daqui é essa é a tabela do Helpbot. Ela é simples. A gente só precisa guardar a conversa, que no caso é o número, e a mensagem que gerou o erro. E com base nisso a gente vai apagar ou revisar aquilo que ficou pendente. Os links de pagamento seguem o mesmo contexto ali da RAG de follow-up. Tem todas as chaves lá, os blocos para serem utilizados e as informações necessárias. Aqui fica o link, aqui fica toda a mensagem que precisa ser enviada, aqui são as chaves, o nome do vendedor e o plano. Simples. Lock compras funciona da seguinte maneira. Quando a pessoa realiza uma compra, lá naquele finalização de compra, ele bloqueia o processamento, porque tem aquela questão da pessoa comprar order bumps, comprar outras ofertas junto de uma oferta maior. E aí, em vez dele estar mandando várias mensagens lá no grupo da equipe, ele espera a pessoa realizar toda a compra, todos os dados serem processados, para então enviar uma mensagem só com o valor inteiro da compra. E como que isso acontece? No mesmo sentido daquele processamento de mensagem. Vai chegar o primeiro gatilho aqui, a primeira compra que a pessoa fez, né, o produto principal, e ele vai esperar um tempo. Durante esse tempo, vai chegar as outras compras, o upsell, o downsell, o cross-sell. E quando encerra, e quando o primeiro processamento encerra o tempo, ele vai bloquear. Daí os próximos não vão ser processados, eles vão contabilizar, mas só vai ser informado no grupo a partir do primeiro processamento que foi enviado aqui, entendeu? Só o primeiro da ordem, em vez de mandar vários. Essa é a solução que a gente encontrou para poder fazer esse bloqueio. E no final ele só desbloqueia aqui e boa, boa. O que você achou desse agente de venda de infoprodutos? Ele usa RAG, ele usa script, ele faz o caralho a 4. Você curtiu? Conseguiu agregar com esse vídeo aí na sua operação, com ideias e afins? Então comenta aqui embaixo, vai fazer muita diferença para mim. Obrigado por ter assistido até o fim e valeu!